aspecto mais importante do século XXI diz respeito ao protagonismo das cidades, porque o mundo se urbaniza cada vez mais de maneira acelerada. E eu tenho certeza que as cidades brasileiras, os prefeitos brasileiros, sobretudo a safra nova de prefeitos eleitos em 2016, tem muita consciência da sua responsabilidade diante desse desafio histórico para a superação da grave crise econômica, institucional e política que o Brasil vive. Nós vamos ter no dia de amanhã um encontro com todos os candidatos à presidência da República e hoje à tarde, quando chegarão mais alguns colegas prefeitos de capitais e maiores cidades, teremos a oportunidade de debater a carta que será entregue aos candidatos à presidência da República no dia de amanhã. Então, eu queria desejar as boas-vindas a cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com Niterói. Niterói é uma cidade privilegiada, é uma cidade que tem uma história, uma presença muito grande no Brasil colonial, no Brasil da presença da família real portuguesa no Império, no Brasil da República, foi capital do Rio de Janeiro até a década de 70, portanto, tem belezas naturais, patrimônio histórico e, sobretudo, um povo extraordinário, esclarecido e acolhedor. Eu tenho certeza que todos vocês vão se apaixonar por nossa cidade. E eu tenho também convicção que esse nosso primeiro encontro de trabalho com os representantes das agências internacionais vão ter desdobramentos importantes, porque conversávamos antes, esses bancos já têm uma carteira de mais de 60 bilhões de investimentos nas cidades e nos estados, juntando os investimentos que esses bancos já estão desenvolvendo no Brasil. E eu tenho certeza que 2018 é o ano da virada e 2019 é o ano da retomada dos investimentos em infraestrutura e, para isso, esse debate com os senhores nessa manhã de hoje será muito importante. Portanto, sejam bem-vindos e um bom debate para todos nós. Muito obrigado. Bem, meus amigos, bom dia a todos. Agradecer aqui aos amigos que estão presentes nessa abertura, o companheiro Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, também fazer uma saudação aqui ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, Hugo Flores, que está aqui junto conosco, o Jaime Roguin, diretor representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF, que também se encontra aqui conosco no palco, o Sarkis, que é vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, ele que o Rodrigo falou que saiu de Xangai no sábado, chegou aqui ontem no final do dia para participar conosco aqui, o Felipe Orliange, que é diretor regional da Agência Francesa de Desenvolvimento, que se encontra aqui conosco também, e o Martin Heisser, diretor do Banco Mundial para o Brasil, que também faz parte aqui da nossa mesa. E dizer o seguinte, nós estamos dando início agora, essa mesa ela vai refletir sobre, como vocês puderam ver, órgãos de financiamento internacional. Logo depois, ainda no período da manhã, nós teremos um segundo debate, que é sobre a questão dos órgãos de financiamento nacionais. Então, nós teremos aqui representantes do governo federal, que estarão conosco também fazendo o debate. É do conhecimento dos prefeitos e das prefeitas que teve uma mudança no critério do STN. Essa mudança no critério do STN rebaixou nota de muitos municípios, porque levou em consideração, no momento de crise econômica, o fluxo de caixa, que tem sido muito difícil para as prefeituras. Nós tivemos um pequeno diálogo antes da subida aqui ao palco, e o nosso amigo do Banco Mundial, que vai participar aqui também, ele já com conhecimento disso, ele falou que nós teremos realmente que procurar novos horizontes, novas fórmulas
de financiar os projetos que se apresentam através das prefeituras. Eu acredito até, a Frente Nacional está fazendo um trabalho, porque esse critério foi mudado com o jogo correndo. Muitas prefeituras já tinham entrado com pedido, porque elas, nas circunstâncias, nas regras anteriores, elas teriam acesso ao financiamento. Então, o nosso pleito para o governo federal, e que eu acho que nós podemos fazer aqui um reforço nesse nosso encontro, é que exista uma regra de transição. Nós não somos contra aos ajustes que tem que ser feito, mas pelo menos que por um período haja uma transição para que os municípios não sejam prejudicados. Então, eu e o Rodrigo vamos fazer aqui o debate nessa mesa. Estava programado também para que nós façamos na segunda, mas eu pedi ao Gilberto que escalasse outros 2 prefeitos. Nós temos aqui muitos amigos, administradores de qualidade, que eu acho que podem também compartilhar conosco aqui a condução dos trabalhos. E eu queria só por um minuto, a pasta está aí, Gilberto? Deixa eu só dar um alôzinho aqui. Eu acho que vocês todos já receberam, mas apenas só vou me apoiar aqui para ficar mais prático, para que eu possa falar com vocês. Falar um pouquinho sobre o evento do dia de hoje. Nós teremos agora, na parte da manhã, essas 2 mesas. Depois nós teremos uma pausa para o almoço, que vai ser servido aqui mesmo. Então, todos estão convidados. À 1h30, nós começamos com o anúncio da ONU, que vai anunciar o selo ODS para as prefeituras. Então, esse selo, o ano passado, nós reivindicamos a criação, que é justamente para qualificar aquelas prefeituras que se envolvem com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vou falar rapidamente sobre cada item. Depois, à 1h45, nós vamos ter uma fala da Huawei sobre questão de segurança pública e inteligência na segurança pública para as cidades. À 1h50, nós teremos a Teleco falando para a gente sobre o ranking das cidades amigas da internet, a conectividade nas cidades. Vocês vão ver que a programação ela é bem assim dinâmica. À 1h55, o presidente da Águas do Brasil, ele vai estar também falando um pouco sobre essa questão do saneamento. Às 14 horas, isso é muito interessante para os prefeitos. Nós temos 3 prefeituras que estão fazendo um projeto piloto com o IBGE, cruzamento de dados, que pode ajudar muito na qualificação e no reforço do orçamento dos municípios. E vai ser apresentado aqui rapidamente o resultado desse trabalho. Às 14h15, o ICLEI fará uma assinatura de termo de adesão das cidades, a segunda fase do projeto urbano, que são projetos para a redução do CO2, né, nas cidades. Às 14h25, pautas estratégicas para os municípios do Congresso Nacional. Depois nós teremos uma eleição da coordenação política do 5º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. Eu vou compartilhar essa tarefa com alguns colegas, criar uma comissão para a organização do 5º MDS. E às 15h30, aprovação da Carta de Niterói aos presidenciáveis. Depois, às 16h30, nós teremos alguns ajustes nas diretorias, eleições, porque nós tivemos alguns amigos que se descompatibilizaram para disputar eleições esse ano. Então, nós vamos preencher de forma colegiada aí esses espaços. E, por último, o informe. E, à noite, às 19 horas, também todos estão convidados para um jantar, apresentação, jantar do projeto Inova Mob, que será realizado no MAC, né? Museu de Arte Contemporânea, um monumento muito bonito também de Oscar Niemeyer, aqui da cidade de Niterói. Então, apenas na parte da manhã, esse evento será aqui nesse auditório. Depois, os prefeitos, apenas os prefeitos, essa pauta da tarde, nós vamos nos reunir no prédio aqui ao lado, numa mesa em U, para que todos os prefeitos possam participar desse debate.
à noite o jantar, e amanhã, nesse mesmo recinto que nós estamos aqui, nós teremos, começa pela manhã, 9 da manhã, começa com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e termina depois às 4 da tarde com o Henrique Meirelles, 25 minutos, com tolerância de 5, tudo muito controladinho, que a gente vai tentar fazer com a máxima organização possível, com prioridade para a participação dos prefeitos, que nós acreditamos que ainda hoje, no decorrer do dia, nós tenhamos a chegada de mais amigos ainda que participarão desse encontro, e nós já estamos com o credenciamento de mais de 30 órgãos de imprensa nacional para a cobertura também amanhã desse nosso encontro. Então, apenas essa minha fala de saudação, estava previsto antes da nossa moderação aí o cumprimento do prefeito e também o meu agradecimento a todos os amigos que estão participando, e vamos dar início agora à nossa mesa de debates. Muito obrigado. Eu vou começar aqui passando para o nosso representante do Banco Mundial, para que a gente comece falando um pouco sobre esse assunto que interessa a todos nós prefeitos, que é pedir para que ele fale hoje como é que está um pouco a situação do Banco Mundial, a sua carteira de crédito aqui no Brasil, as dificuldades e o que ele acha que nós devemos trabalhar para melhorar as condições para que as prefeituras tenham acesso ao crédito internacional. Por favor, Martin. Bom dia. Muito obrigado, prefeito Jonas. Queria começar cumprimentando o nosso anfitrião, o prefeito Rodrigo, o presidente Jonas Donizete, da Frente Nacional dos Prefeitos, e parabenizar a organização desse evento importante e impressionante, não só por causa da polícia linda de Niterói, mas também de reunir todos os prefeitos brasileiros num momento de importância nacional como esse, e de organizar esse debate com os presidenciáveis amanhã. Eu acho uma iniciativa que merece ser parabenizada. Então, os parabéns para todos vocês e um bom dia, 2 dias de trabalho. Falando um pouco do trabalho do Banco Mundial com municípios, queria começar falando um pouco do que a gente tem feito no passado. A gente principalmente tem atuado com grandes municípios em várias áreas de investimento. Só para dar alguns exemplos, a gente tem trabalhado com, por exemplo, o município de Teresina. Tinha a oportunidade de ver o prefeito, não sei se ele está aqui. Bom dia, prefeito. Com o município de Teresina, por exemplo, na área de saneamento e também de desenvolvimento urbano. Temos trabalhado com o município de Salvador, na área social, saúde e educação, com o município de Fortaleza, não sei se o Roberto Cláudio está aqui, mas na área de planejamento urbano, com o Rio de Janeiro, na área de mobilidade urbana, e com São Paulo, na área de mobilidade urbana, mas também diretamente com a Companhia das Águas do Estado de São Paulo, a Sabesp, na área de saneamento, abrangendo não só o município de São Paulo, mas também o município de Campinas, prefeito. Então, quais são as lições que a gente tira desses projetos? O primeiro é que o Brasil, de verdade, carece não só por falta de financiamento, mas também por dificuldade de planejamento. Muitas vezes a gente vê que tem uma ideia, mas falta projeto, né? A ideia está lá, a necessidade de investimento está lá, mas muitas vezes o planejamento está deficiente. Então, na atuação com o Banco Mundial, a gente realiza que precisamos de investir muito no início do projeto para verdadeiramente ter alguns projetos que são implementados de uma maneira eficiente. Isso é desafiador porque muitas vezes o ciclo político é mais curto do que o ciclo de planejamento e realização de projetos. Então, muitas vezes um prefeito vai ter que começar a pensar em investimento que talvez vão ser realizados só durante o segundo mandato, se ele tem a possibilidade de reeleição, ocupar muito tempo. Né? No mandato de Teresina, que a gente está e é agora que a gente está colhendo os frutos do nosso trabalho. Então, precisa de ciência, precisa de planejamento.
O segundo ponto é que os novos limites de garantias, a nova CAPAG, está reduzindo o tamanho de investimento que a gente pode dar, não só o número de cidades que têm acesso, mas também o tamanho dos empreendimentos. E isso é difícil para uma organização mundial, porque na verdade a gente não tem estrutura para projetos de 10, 15 milhões de dólares. A gente trabalha em escala em cima de 50 milhões. Então, como que a gente vai alcançar pequenos municípios no cenário de restrições de garantias, de restrições de espaço fiscal? A gente vai precisar de desenvolver novos instrumentos através de agregadores financeiros brasileiros, principalmente os bancos estaduais e federais, a Caixa, o BNDES, talvez outros, mas os recursos desses bancos também são limitados, não? Então, não só vamos precisar de agregadores financeiros, mas também de novos instrumentos financeiros de estruturação de project finance, né? de financiamento de projeto através de uma mistura de fundos públicos e privados. Então, qual terceiro ponto, qual seja o caminho para frente, na nossa visão? O primeiro é que a gente precisa de instrumentos, novos instrumentos de planejamento. Isso está sendo feito. O Ministério de Planejamento, junto com a Caixa, tem estabelecido o Fundo de Estruturação de Projetos. Eu acho uma iniciativa muito boa. A gente está trabalhando agora para tentar juntar o ABDIB com o setor privado, com esse fundo de estruturação, para a gente ter um instrumento de preparação, de estruturação de novos projetos e concessões municipais. Segundo, a gente está trabalhando agora com a Caixa, e estou vendo o Adailton aí da Caixa aqui no auditório, para o primeiro projeto estrutura de projeto. O que significa que o projeto é a garantia, fica com o financiador. Então, você não utiliza uma garantia corporativa, não utiliza uma garantia municipal, você tem um projeto que é estruturado simplesmente na qualidade do contrato de concessão. E o Banco Mundial está aproveitando, está dando um seguro em cima dessa estrutura de project finance. Eu acho isso é um caminho para frente, porque resolve vários problemas. Resolve o problema da falta do espaço fiscal, resolve o problema da falta de recursos dos bancos públicos, porque está alavancado numa razão de 1 para 4 fundos públicos com fundos comerciais, de bancos comerciais, e está maximizando a alavancagem dos fundos do Banco Mundial. A gente vai colocar 200 milhões para um projeto que vai atingir um tamanho de até $1 bilhão. Né? Então, isso eu acho o caminho para frente que a gente quer desenvolver, não só com a Caixa, mas também com o BNDES. Eu sei que o Marcos Ferrari vai estar aqui no próximo painel, talvez pode falar um pouco mais sobre isso. O terceiro ponto, e é com isso que eu queria encerrar umas breves falas, é que para isso acontecer é preciso muitas mudanças na governança das empresas municipais, das concessionárias, mas também das empresas públicas e fortalecimento do marco regulatório. É claro que sem aumento da eficiência das empresas públicas é muito difícil rendê-los bancáveis, mas o outro também é ver. A gente tem estimado que, por enquanto, só 20% das empresas municipais são bancáveis, têm acesso a financiamento comercial. Mas com redução de perdas comerciais e com redução de pessoal administrativo nessas empresas que não contribuem pela efetividade da empresa, essa faixa pode aumentar de 60% das empresas públicas.
Então, se a gente quer caminhar pelo financiamento comercial, a gente vai precisar de melhorando a governança dessas empresas e, por último, a política tarifária. Eu sei que isso é um assunto que não é popular politicamente, mas se a gente quer alcançar melhoramento na qualidade dos serviços públicos, as empresas vão ter que ter a base arrecadória, a base tarifária para realizar esses investimentos. Então, a gente vai ter que ter um equilíbrio muito fino, muito bem balançado entre, um lado, a arrecadação através de política tarifária e, do outro lado, apoio público para a faixa da população que não tem possibilidade de pagar essas tarifas necessárias para arrecadar suficientemente de dinheiro. Então, é uma agenda desafiadora, como cheguei a falar antes do nosso painel. Eu acho que os novos caminhos estão se abrindo, a gente está vendo o caminho a seguir, e vamos precisar de muito esforço, de muita colaboração entre todas nossas agências internacionais, né? E por isso que eu queria saudar a presença do Felipe, do Sarkis, do Hugo e do Jaime. Eu acho que temos todos juntos um desafio, mas eu estou bem otimista que isso é o caminho para frente e que depois das eleições a gente vai ver muitas novas ideias de concessões saindo do papel, e o Banco Mundial vai estar pronto para ajudar na realização desses projetos. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado, Martin, pela exposição, pela apresentação. Queria também cumprimentar aqui os prefeitos Firmino, de Teresina, de Rui Palmeira, de Maceió. Os colegas estão chegando, né, ao longo da manhã e da tarde. Dentre outros colegas aqui do Rio de Janeiro, o prefeito de São Gonçalo, é a segunda cidade do Rio de Janeiro em população, o prefeito Nancy. Queria apresentar aqui e passar a palavra ao nosso próximo expositor, o Hugo Flores, querido também interlocutor, diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento do Brasil. E o BID é um parceiro também da Prefeitura de Niterói. Nós temos uma carteira importante com o BID, a CARF e a Agência Francesa. E esse programa aqui também, colegas prefeitos, nós iniciamos em 2013 e, de fato, a maior parte do desembolso está acontecendo ao longo de 16, 17 e terminamos em 18. Nós vamos ter a oportunidade de conversar na parte da tarde, na carta dos prefeitos aos presidenciários, esses pontos, inclusive, que o Martin mencionou, esses pontos relacionados à Secretaria do Tesouro, à CAI, e a necessidade de se retomar o investimento em infraestrutura, sobretudo a partir do ano que vem, porque nós estamos hoje numa das regiões, não só o Brasil, mas a América do Sul, que menos está investindo em infraestrutura no mundo. E, evidentemente, isso não pode continuar desse jeito. Então, na carta aos presidenciários, nós vamos ter 5 pontos, e um deles é a retomada do desenvolvimento e investimento em infraestrutura. Portanto, esse debate também vai iluminar, esclarecer alguns temas para a nossa reunião de fórum de prefeitos na parte da tarde, que vai elaborar essa carta aos presidenciários. Então, com a palavra, o diretor Hugo Flores, do BID no Brasil. Obrigado, bom dia. Primeiro, agradecer, é uma honra para o BID estar presente aqui, agradecer o convite do presidente do Frente dos Prefeitos, o convite também a cada prefeito de Niterói. Sempre é um prazer estar aqui em Niterói. Como banco, acho que o BID, nós nos definimos como o banco das cidades. Nós estamos trabalhando em Brasil mais de 60 anos, trabalhando basicamente com mais de 90% de nossa carteira com governos nacionais, estados e municípios. Bom, temos uma longa lista de prefeitos, prefeituras com as quais nós trabalhamos, que temos a honra de ser parceiros deles em este processo difícil que é esse desenvolvimento da cidade. E concordo também com o que o prefeito sempre menciona, com relação a que as cidades são
la puerta de entrada para la ciudad. Y el banco entiende muy bien esto. Y entender también lo otro, yo quería comentar que somos un grupo. Tenemos el banco, que ustedes conocen que trabajamos básicamente con financiamiento del sector público, más tenemos también el sector privado, que es Vichinvest, y por otro lado tenemos otra institución, que es nuestro laboratorio de innovación, que es FUMIN. Las tres instituciones, que en el caso de los países, yo tengo la responsabilidad de liderar la lideranza de esas tres instituciones, estamos trabajando en conjunto para intentar pensar en soluciones para apalancar mucho más recursos. Yo comparto, ¿no?, el diagnóstico, ¿no?, obviamente, que Martín dijo. Acho que los desafíos en Brasil ahora son desafíos que nos vamos a ser, inclusive como bancos, bastante creativos de cómo responder a las demandas de los municipios. O BID do Brasil, por el lado público, tiene una cartera de más de 12 billones de dólares, más o menos 100 empréstamos en cartera ahora, y nos aprobamos un promedio de 1.5 bi a 2 billones por año. Para este año tenemos previsto aprobar 2 billones de dólares, y ahí voy a comentar dos operaciones muy importantes que tienen que ver con el panel que viene después de este, que tienen que ver con operaciones que nos estamos preparando con Caixa, con Banco do Brasil, para municipios. En el caso, acho que cuáles son los focos que nos tenemos de aquí para frente. Por otro lado, quería comentar que no estamos en el proceso este año de preparar una nueva estrategia del país como Brasil para el periodo de los próximos 4 años, y para nosotros es muy importante ese tipo de encuentros, entender directamente de los prefeitos que tienen la responsabilidad del desenvolvimiento local cuáles son los mayores desafíos. Yo concordo con lo que comentaba Martín en términos de que nos tenemos que ayudar a la movilización de mayores recursos. El tema de infraestructura precisa de más recursos, inclusive todos los que estamos aquí, si no sumamos los montantes que tenemos posibilidad de alocar en Brasil, son insuficientes, ¿no? Y ahí nos tenemos que pensar en un enfoque de programas sectoriales con un enfoque integrado. En varios municipios nos trabajamos con ese enfoque. Nos tuvimos en los últimos años una experiencia bien sucedida en América Latina y bien sucedida ainda mayor aquí en Brasil, que fue nuestra iniciativa de ciudades emergentes sustentables, que inclusive varios prefeitos brasileños que están aquí han participado en reuniones regionales del banco comentando las bondades de esa experiencia y, bueno, la troca obviamente de buenas prácticas y cómo pensamos en nuevos financiamientos. Sin duda el otro tema es, nos tenemos con el recurso que tenemos, ayudar a los municipios a abarcar más recursos. Y ahí es muy importante, con un enfoque en programas integrados, el trabajo en conjunto de los organismos que estamos aquí. Ainda de eso también, cómo generamos o hacemos que nuestro sector privado participe, el sector privado do Vichinvest, y cómo con esa experiencia que tenemos con Vichinvest de abarcar, ¿no?, otro financiamiento con el sector privado, poner todo eso a disposición de los municipios. Y ahí acho que hay otro tema importante y que varios municipios tienen experiencias bien sucedidas, que tiene que ver con modelaje y financiamiento de concesiones y PPP. Interhoy es un caso, y bueno, como citar otros casos bien sucedidos, que tenemos que entender que más allá del sector público se precisa la presión privada si nos queremos generar mayor investimento. Y ahí hallo que hay municipios que están entendieron muy bien ese tema y están trabajando para financiamiento de distintos sectores. Y por otro lado, el tema de cómo nos trabajamos con los bancos federales y los bancos regionales. Y en ese caso, los bancos federales nos estamos preparando. Yo falei que tenemos 2 bi en preparación. Bueno, 600 millones de dólares con Banco do Brasil para financiamiento a municipios en infraestructura municipal. Alumbrado público, saneamiento, movilidad urbana, y probablemente vamos a seguir ampliando ese cardápio de sectores. Y por otro lado, con Caixa también estamos preparando una nueva operación, y la idea de esa nueva operación es, primero, apoyar a los municipios en modelaje de concesiones.
y financiar esa línea directamente al privado, a la concesión. Entonces, son dos modelos que nos estamos apoyando a ambos bancos, y sin duda la idea nuestra es ampliar esto a los bancos regionales también. Más allá que esta primera experiencia va a ser importante, va a ser muy importante para ver cómo vamos a perfeccionar estos modelos. Otros dos temas donde UBIGI tiene foco tienen que ver con el tema de innovación, ¿no? El tema nos estamos trabajando mucho desde muchos años, y Brasil es una referencia en temas de ciudades inteligentes, Smart Cities, también tenemos muchos ejemplos de municipios brasileños que están en la frente en este tema. Y algo que nos comenzamos y que va a ser parte de nuestra operación con Banco Brasil, el tema de innovación abierta. Estamos trabajando mucho con los ecosistemas de innovación. Campinas tiene un ecosistema importante, Sao Paulo tiene, no Brasil, el ecosistema, de los ecosistemas más importantes del mundo, en términos inclusive de funding, séptimo del mundo, está Sao Paulo, del mundo, de las ciudades del mundo. Y Brasil tiene más de 10 ecosistemas en diferentes ciudades. Y los ecosistemas, ¿no?, se montan en las ciudades. Y tiene mucha importancia el apoyo que los prefeitos dan a eso. Nuestro programa de innovación abierta, lo que estamos intentando hacer con nuestra cartera de clientes, muchos de los municipios, ¿no?, intentar definir desafíos, ¿no?, desafíos de los municipios. Ya comenzamos salud, educación, agua y saneamiento, ahora vamos a hacer una inclusión en gestión fiscal, desafíos, y también identificar startups que tienen una tecnología para apoyar, ¿no?, cómo afrontar ese desafío. Entonces, yo creo que ese es otro tema importante y que va a generar obviamente mucha eficiencia a nivel municipal. Y el tercero, y con eso he hecho aquí por ahora, es lo que comentaba Martín también, el tema de gestión. O sea, nosotros en nuestros proyectos enfocamos también mucho en cómo apoyamos el tema de planejamiento, todo el tema, sin duda, un desafío enorme, no solamente para los municipios, en general, para los bancos de desenvolvimiento, es cómo apoyamos a tener buenos proyectos. Si los proyectos toman, ¿no?, normalmente un proyecto para un montuario o un sector nuevo, más o menos toman 2 años para comenzar, ¿no?, a operar, ¿no? Y son 2 años porque precisan, en el caso de cuando hablamos de mayores investimentos de infraestructura, de preinversión. Entonces ahí hay un esfuerzo grande que nos tenemos que hacer, ¿no?, de preinversión, y bueno, seguimos apoyando. O sea, UBIGI, por otro lado, viene apoyando a los gobiernos nacionales en sus temas de gestión fiscal, con mucho suceso a través de Profisco y el PNFM a nivel de municipios. Entonces ahí también estamos enfocando en términos de tecnología para ver cómo apoyamos a todos los centros nacionales a mejorar los temas de gestión. Finalmente, otro desafío grande donde el banco viene trabajando con el Ministerio de Ciudades y con otros parceros, el tema de regional metropolitana, ¿no? Nos hallamos que ese es un tema también importantísimo en el caso de Brasil. Ya hemos hablado con muchos prefeitos, ¿no?, de que muchas veces, por ejemplo, un sistema de salud donde hay importantes investimentos en un municipio, ¿no?, si el vecino al lado no resolvió el tema, lo que va a acontecer, usted mejora la calidad y la cobertura de sus servicios, y lo que va a tener al día siguiente, una vez que comience a operar los nuevos servicios, ¿no?, la población de los municipios vecinos. Entonces ahí hallamos que también hay muchas buenas prácticas en el tema. Obviamente hallo que el sector donde más se ha avanzado es el tema de movilidad urbana, más están los servicios sociales también, que es importante enfocar. Entonces ese es otro tema donde el banco está trabajando, no solamente en términos de pensar en cómo financiar este tipo de proyectos, que es un desafío, porque ya es un desafío financiar proyectos para municipios, pero cuando usted tiene un consorcio no es simple. Más pensar también la parte técnica de cómo tenemos que hacer un abordaje más eficiente en el caso de regiones metropolitanas. Bueno, puedo ficar acá hablando mucho tiempo, tenemos muchas historias que contar, más finalmente agradecer. Yo también, nosotros, UBIGI, somos optimistas con el futuro, somos optimistas en pensar que los gobiernos locales, los gobiernos municipales son, ¿no?, la salida que tenemos para llegar al ciudadano, y como en el caso UBIGI, los eslóganes es mejorando vidas, y se mejora vidas con aquellos gobiernos que tienen acceso directo en el día a día con los ciudadanos. Muito obrigado. Obrigado, Jaime. Meus amigos, agora eu vou pedir aqui para o Sarkis
ele é vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, aquele banco dos BRICS que foi criado. Eu vou pedir, Sarkis, para você, resumidamente, falar um pouco quanto tempo existe o banco, qual é a formatação acionária, né, dos países envolvidos, com quanto que cada um entrou e como é que está hoje para ter acesso a esse crédito, para que as pessoas tenham um contato. As duas instituições que falaram, o Banco Mundial e o BID, já são conhecidas há mais tempo, mas eu acho que é interessante aqui os prefeitos saberem também do novo Banco de Desenvolvimento. Obrigado pela presença, obrigado pela disposição de cruzar o mundo para vir aqui falar com a gente. Bom dia a todos. Queria iniciar cumprimentando a Frente Nacional dos Prefeitos pela organização desse importante conjunto de reuniões nesses dias sobre temas tão fundamentais. Meus parabéns, prefeito Rodrigo Neves, obrigado pela hospitalidade. Os parabéns, prefeito Jonas Donizete, prefeitos de Niterói e Campinas. Especial agradecimento por organizar essa sessão dedicada ao tema de infraestruturas nas cidades. O prefeito Rodrigo se referia ao papel das cidades como papel fundamental na recuperação da economia brasileira. E eu concordo 100% com essa avaliação. Se fizéssemos rapidamente uma leitura retrospectiva do desenvolvimento brasileiro, nós concluiríamos, entre outras coisas, que o Brasil se submeteu a um rápido processo de urbanização, muito associado ao nosso desenvolvimento a taxas de crescimento consideráveis, sobretudo nos anos 60 e 70. E se deparou, finalmente, com grandes desafios para continuar em sua trajetória de crescimento. E ainda enfrenta significativamente desafios nesse sentido. Ora, historicamente o bastão foi passado para as cidades. As cidades têm um legado de desenvolverem-se para que o país recupere o seu crescimento, encontre rotas sustentadas de crescimento. Não há alternativa senão investir em infraestrutura e desenvolvimento sustentável nas cidades brasileiras. O mesmo se repete em outras regiões, na América Latina, evidentemente, na Ásia e na África, as regiões em desenvolvimento. Ora, o prefeito Donizete indagava e fazia muito bem sobre as características desse novo banco, que se intitula Novo Banco de Desenvolvimento, em inglês, New Development Bank. O banco foi criado há alguns anos pelos 5 países BRICS. O banco não é dos BRICS apenas para os BRICS. O banco foi fundado pelos 5 países BRICS, Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia. Cada um detém 20% do capital do banco. Eu vim de Xangai, mas o banco é do Brasil. O banco é dos 5 países. O banco iniciou suas operações há cerca de 3 anos, abriu a sua carteira em 2016, ampliou em 2017 e deverá ampliá-la ainda mais em 2018. O acumulado de operações aprovadas está entre 4,5 e 5 bilhões de dólares hoje, grosso modo. Em relação ao Brasil, as operações foram aprovadas e os desembolsos iniciados. O primeiro grande projeto foi para o BNDES, uma linha verde para repasse para investimentos em infraestrutura de desenvolvimento sustentável na área verde. Outras importantes 2 operações foram aprovadas no estado do Pará, estado do Maranhão, e elas terão impacto sobre as cidades, sobretudo no caso do Pará, com créditos abertos para os municípios do estado, sobretudo na área de transporte. Eu diria que o banco, o NDB, deseja trabalhar sistematicamente com os municípios no Brasil, sobretudo na área de desenvolvimento sustentável e de infraestrutura.
O banco não diz para os países o que os países devem ser. O banco quer trabalhar com os países. Os países dizem quais são os projetos que desejam, que são os projetos importantes para alavancarem o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Eu diria indicativamente que 2 setores fundamentais para os municípios brasileiros seriam água e saneamento e áreas conexas e mobilidade urbana. E nesse sentido o banco está absolutamente aberto a trabalhar com o Brasil. O banco opera com projetos diretamente relacionados ao setor público, com garantias soberanas, projetos com empresas, setor privado, sem garantia soberana, e projetos com intermediários financeiros, bancos. O banco entende que países como o Brasil ainda precisam desenvolver os seus mercados de crédito e de capitais de longo prazo, direcionados para projetos de infraestrutura, e deseja ser parceiro do setor financeiro desses países para que o financiamento direcionado à infraestrutura ocorra, se desenvolva. No caso do Brasil, é preciso não só que os custos desse financiamento se reduzam, mas também que os termos sejam alongados, que a gente consiga, muito além dos ciclos políticos, financiar projetos de longo prazo, com funding superior a 7 anos, um funding superior a 10 anos, e o banco, o NDB, quer ser parceiro das cidades, quer ser parceiro dos bancos do Brasil para que isso seja possível. O banco trabalha de modo cooperativo nos países que recebem os seus recursos e quer cada vez mais também trabalhar com os outros bancos de desenvolvimento, mundiais, globais e regionais. Iniciamos, no caso dos projetos do Pará e do Maranhão, uma experiência muito positiva de cofinanciamento com a CAF, aqui representada. Tensionamos fazer o mesmo com o BID, com o Banco Mundial, com agências de desenvolvimento. Evidentemente, trabalharemos fortemente com as instituições nacionais de financiamento, o BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, designados como atores-chaves do PPI do Brasil. O banco está muito comprometido com a necessidade não só de ampliar os recursos para a infraestrutura, como dissemos, a nossa região ainda investe muito pouco nesse setor, precisará investir muito mais do que vem investindo. A nossa região América do Sul investe cerca de 2 a 3% do PIB em infraestrutura, precisaria levar essa taxa para 4, 5%, tentar acompanhar outras regiões que vêm crescendo de modo mais sustentável. Então, o banco suplementa recursos, juntamente com os outros organismos internacionais e bancos brasileiros. O banco não deseja tirar o espaço de atuação de outros que aí estão atuando. Deseja, sim, viabilizar o aumento da taxa de investimento em países como o Brasil. Por isso que temos que trabalhar juntos, e o banco também se propõe a ser rápido, que os projetos sejam definidos de modo rápido e executados o mais rapidamente possível. Isso não significa ser irresponsável, significa sim observar lições acumuladas durante os anos com os nossos parceiros internacionais, com os estados, com os municípios do Brasil, com o setor privado, e a viabilizar de modo mais eficiente os projetos de infraestrutura. Como eu dizia, hoje a nossa carteira de projetos aprovados soma cerca de 4,5 bilhões de dólares. O banco vai crescer de modo modesto, ele está na sua fase infantil, vai se tornar adolescente, vai se tornar um adulto mais adiante. Enquanto isso ocorrer, deverá ter uma carteira de cerca de 40, 50 bilhões de dólares. 20% dessa carteira no Brasil. O tratado que constituiu o banco prevê a sua ampliação
para os países não fundadores, para outros países além dos BRICS. Potencialmente, os países das Nações Unidas em geral podem ser membros do New Development Bank. Não só países em desenvolvimento, tomadores de recursos, mas também países que não seriam tomadores de recursos. Há uma distribuição do capital prevista para o longo prazo nesse sentido. Eu creio que termino por aqui, agradeço novamente, estou aberto para perguntas e discussões adicionais. Teremos, eu e meu colega aqui presente, o Couto, reuniões com prefeitos, estamos absolutamente interessados em ouvir as necessidades de financiamento, projetos possíveis, e queremos examinar com os nossos colegas em Xangai, os colegas que estarão vindo em missão ao Brasil, e futuramente, talvez a partir de janeiro, teremos o nosso primeiro escritório regional nas Américas, sediado em São Paulo, com uma sucursal em Brasília, para que os contatos com os municípios, com os estados e com as empresas sejam intensificados. O mesmo vale para os contatos com os nossos colegas da CAF, do Banco Mundial, do BID e das agências de desenvolvimento, como a francesa aqui representada. Muito obrigado. Obrigado, diretor Sarquis, vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra agora ao nosso representante, diretor da CAF, da Cooperação Andina de Fomento, Banco de Desenvolvimento da América Latina, no Brasil, Jairo. Mais uma vez agradecendo também, em nome da frente, também em nome da Prefeitura, porque a CAF aprovou recentemente uma carteira de cerca de 400 milhões de reais de investimento em infraestrutura em Niterói, num programa relacionado à mobilidade, à infraestrutura e ao desenvolvimento sustentável. Já estamos executando esse programa, somos parte da carteira da CAF. Eu tenho certeza que outros colegas prefeitos certamente vão buscar a interlocução, o diálogo com os senhores. É importante destacar isso e, logo após o debate, provavelmente ao longo do dia, reuniões bilaterais, reuniões poderão ocorrer entre prefeitos e os senhores, no sentido de iniciar tratativas de investimentos em infraestrutura. Então, vou passar a palavra ao Jaime. Queria registrar também a presença da chegada do nosso colega prefeito de Porto Alegre, Marquesan, e o prefeito Luiz de Piraí, presidente da Associação de Prefeitos do Rio de Janeiro, meu querido amigo. Com a palavra o prefeito Rildo de Porto Velho e também o nosso prefeito de Macapá, eu já vi por aqui. Prefeito Gustavo, de Aparecida de Goiás, Paula, prefeita de Pelotas, prefeito Felício, né, de São José dos Campos. Enfim, nós já temos aí dezenas de prefeitos, nós vamos informando aqui ao longo do debate. Com a palavra, então, o diretor da CAF do Brasil, Jaime. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma apresentação muito curta e acho que vai ajudar a ter os pontos que quero apresentar. CAF é um banco parceiro da cidade e na próxima eu gostaria somente de apresentar que é o CAF. CAF é um banco de desenvolvimento da América Latina e esse da América Latina é importante porque todos os membros da CAF, exceto Espanha e Portugal, que tem uma participação muito pequena, todos os membros são os países em desenvolvimento da América Latina. E Brasil é membro pleno da CAF desde 2005 e temos
o objetivo é promover esse desenvolvimento sustentável e a integração regional. Agora, na próxima, como fazemos esse apoio? Temos diferentes possibilidades para trabalhar com os municípios e os estados, mas o mais importante é a possibilidade de ter operações de préstamo que são como governo com garantia soberana ou sem garantia soberana, porque é possível trabalhar também com o setor privado, com o setor público, para projetos e programas de desenvolvimento. Na próxima, temos aqui os números da CAFI. CAFI tem aprovações de 12,5 bilhões de dólares por ano, uma carteira de 24 bilhões de dólares e uma distribuição de 80% público e 20% privado. No Brasil temos uma carteira de cerca de 2 bilhões de dólares, e que é o 9% do total da carteira da CAFI, e o objetivo é trabalhar com projetos de infraestrutura, água potável, saneamento, requalificação urbana, e temos presença em quase todos os estados do Brasil. Temos ainda alguns que precisamos trabalhar mais para ter uma cobertura em todo o país. Eu queria falar, somente complementando as apresentações dos outros colegas, que o objetivo é trabalhar em intervenções territoriais, não somente trabalhar em um setor. E achamos que é possível ter esses programas e projetos integrais em cinco setores, 5 dimensões. Uma delas é trabalhar justamente nessa conectividade espacial, e é possível trabalhar em inversões em transporte público, como estamos fazendo acá, mas também, se você vai fazer uma intervenção de transporte público, é uma boa oportunidade para fazer outras intervenções também, e a melhorar a qualidade da vida. Por exemplo, se você vai fazer uma intervenção na rua, é possível aproveitar e fazer também uma nova rede de água potável, de drenagem, esgoto, etc. Então, esse tipo de intervenções multissetoriais são importantes, mas também essa coesão social é possível trabalhar com espaços de prazer, com espaços públicos, parques, tínhamos encontrado que é muito potente, muito interessante para a municipalidade ter esse desenvolvimento de espaços públicos. Em Porto Alegre estamos trabalhando também na Orla. Em muitas municipalidades achamos que é uma iniciativa muito interessante. E todo isso precisa ter também um investimento em capital humano. E capital humano através de educação. E educação, principalmente os primeiros anos, nas creches, e os últimos anos, que é onde os estudantes precisam ter essas habilidades que são necessárias para trabalhar depois. E ter esse diálogo interessante entre a educação e o setor privado, para conhecer as necessidades que precisa o setor privado, e que os estudantes e os jovens tenham essas habilidades para trabalhar depois. Todo isso precisa de um fortalecimento institucional e a melhorar as capacidades de gestão das empresas e dos municípios. Na próxima, isto é somente uns exemplos. Temos trabalhado em muitos municípios, temos operações em diferentes setores, mas, como falei, não somente um setor, mas uma intervenção territorial multissetorial. Temos uns projetos em administração, temos outros projetos que estão na avaliação, formalização,
e temos uns novos que vão ficar em um novo pipeline para os próximos anos. E finalmente, eu queria compartilhar com vocês também os critérios de seleção, de quais municípios é possível trabalhar, e acho que é interessante para vocês também conhecer. O Ministério do Planejamento tem um procedimento de restrição para a garantia soberana. E então os requisitos é que os municípios tenham um CAPAG de A ou B para que sejam elegíveis. Estamos falando de poblações de mais de 100.000 habitantes. Para um empréstimo com garantia soberana precisamos ter a autorização de COFIEX. E o mais importante é que estamos procurando ter projetos e programas que sejam integrais, que tenham alto impacto na população, porque o mais importante é ter certeza que todas estas intervenções, estes projetos e programas cheguem até as pessoas mais pobres. O objetivo é não só as aprovações, os números, a carteira. O objetivo é que esses programas e projetos se executem, que cheguem e que as pessoas mais pobres recibam os benefícios e recibam esses objetivos que temos prefeitos, que temos as municipalidades e que CAPI também tem, e é gerar esse impacto na população mais pobre. Muito obrigado, essa é a mensagem. Obrigado. Antes de passar, nosso probleminha reside naquele A ou B ali, ó, que ele mostrou no slide anterior. É isso aí que a gente tem que conversar lá com o pessoal da COFIEX, lá do STN, porque é muito complicado isso para as prefeituras. Fazer uma saudação aqui também, alguns que já foram citados, mas Paula Mascarenhas, já foi falada aqui, prefeita de Pelotas, nossa amiga Cíntia, prefeita de Palmas, recém assumiu lá a prefeitura, uma honra tê-la conosco. Já está entre nós também o Arthur Virgílio, prefeito de Manaus, o Rui Palmeiras, que também é o nosso Rui Palmeiras, prefeito de Maceió, Edgar de Souza, prefeito de Lins, Mário Ricardo de Igaraçu, Laurez da Rocha Moreira, prefeito de Curupi, Gustavo Costa, nosso amigo Guti, prefeito de Guarulhos, e também o César Augusto, que é prefeito de Guarapuava, aqui conosco, o Maurílio de Curvelo, o Francis Mares, sempre companheiro, prefeito de Cáceres, aliás, convidou os prefeitos, viu, disse que agora vai ter lá em Cáceres o maior festival de pesca do mundo. Então, está convidando os amigos aí. O Lula Cabral, que é o prefeito de Cabo de Santo Agostinho, o Ivan Vicensotti, que é o prefeito de Arthur Nogueira, Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, também já está conosco, Firmino, já foi dito aqui, prefeito de Teresina, o Juninho, sempre presente, amigo, prefeito de Cariacica, o Marcos Tezerali, que é o prefeito de Piraquara, também o Greco, de Curitiba, já foi dito aqui, o amigo Crespo, de Sorocaba, estou vendo ele aí, não está na fichinha, mas estou tendo uma visão dele aí na plateia. Demais amigos prefeitos, se puderem se identificar com o nosso cerimonial, para a gente poder registrar, é sempre uma alegria poder ter os companheiros junto conosco. Passar a palavra aqui para o Felipe Oliange, que ele é o diretor regional da Agência Francesa de Desenvolvimento para o Brasil e também para a Argentina. Vai falar aqui conosco também e agradecer o embaixador francês, a Câmara de Comércio França-Brasil, saudar aqui o Guazelli, que é um cônsul honorário da França lá em Campinas, que me deu a honra da companhia, vindo também aceitando o convite para vir ao nosso encontro. O Jean também, cônsul do Rio, aqui conosco também, enfim, a nossa representação francesa aqui, em peso, apoiando os prefeitos. Por favor, Felipe. Muito obrigado, Denis. Obrigado também ao prefeito de Niterói,
nossa cidade. Obrigado pelo convite feito à AFD participar naquele painel. É muito importante para nós, porque o financiamento da cidade é realmente uma das coisas que a AFD, no começo da sua longa história, começou fazendo. Financiamos cidades antes de financiar estados. Então, trabalhar com cidades é um pouco voltar a conhecer as nossas raízes. É importante também para nós estar aqui, porque também nós acreditamos que o Brasil vive aqui. Nós acreditamos que com a mobilização dos prefeitos, que os objetivos de desenvolvimento sustentável podem ser implementados. E com a mobilização dos prefeitos, que a luta contra as mudanças climáticas, segundo acordado em 2015, pode se tornar realidades. Então, para quem acredita que a agenda global que nós temos é um bem comum que nós compartilhamos, é importante para aquela agenda global ser bem sucedida, a mobilização dos prefeitos é indispensável. E o trabalho que o FNP está fazendo é muito importante para nós. Isso é uma das razões da nossa presença aqui. Os nossos mensagens são fundamentalmente os três seguintes, dos quais vou falar agora. A AFD está interessada em apoiar municípios que tinham essa visão global, que articula mudanças climáticas e inclusão social, como já falou nosso colega da CAF e outros colegas que falaram antes nesse painel. E a verdade é que, através da experiência que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos 10 anos, há muito disso no Brasil, tanto em cidades grandes como em cidades de médio e pequeno porte. E nós temos hoje uma carteira de financiamento de cidades que vai desde projetos de 10 milhões de euros, a cidade mesma de Toledo, até projetos de muito maior. Mas desses projetos com cidades de pequeno porte nós aprendemos muito e queremos seguir trabalhando também com cidades desse tamanho, mas que tem essa ambição. O Brasil hoje é o segundo parceiro da AFD no mundo, com uma carteira de 2 bilhões de euros. Metade dessa carteira com garantia soberana, metade sem garantia não soberana. E nos últimos meses, a carteira que mais cresceu é a carteira não soberana. Isso aponta uma coisa da qual vou falar em alguns minutos. Esse é a segunda mensagem. Nós precisamos, como já falou o Martin Reiser, de dispor de novas ferramentas para financiar os investimentos das cidades e dos territórios no Brasil. Até hoje, o que temos, mas que todos são financiamentos com garantia soberana. Nenhum país no mundo se desenvolveu somente com créditos feitos com garantia soberana. No caso da França, os municípios têm acesso a outras formas de financiamento, que pode ser público, mas que não tem garantia do Estado. A AFD já, em alguns países da América Latina, Colômbia, Equador, Argentina, está fazendo financiamento direto às cidades, sem garantia dos governos nacionais. Com a autorização, precisamos de manter boas disciplinas fiscais, mas sem garantia. Então, eu acho que temos que pensar em como podemos expandir o cardápio das ferramentas que nós temos para financiar as necessidades dos municípios. Pode ser talvez um misto, que não seja um misto quente, mas outro tipo de misto, combinando as várias ferramentas. Podemos também pensar em um trabalho na questão dos prazos. Por que precisamos de 3 anos para chegar à aprovação de um projeto? E a questão dos prazos, um pouco usando o título daquela telenovela famosa, é o outro lado do paraíso.
por que tanto tempo para fazer essa preparação? É bom investir mais tempo, investir mais esforço, como falou Martim, como falou Hugo, na preparação. E aqui também precisamos de novas ferramentas, precisamos, por exemplo, de avanços responsáveis, que possam oferecer um financiamento e quando o projeto não sair, então o município devolve o dinheiro. Mas também há a questão dos prazos, e os prazos são custos. Minha terceira mensagem é sobre a cooperação que nós já temos e que acredito podemos fortalecer entre as instituições nacionais de financiamento, como o BNDES, como a Caixa, com o Ministério do Planejamento, todo esse esforço que lidera o Ministério do Planejamento para modernizar, renovar, acrescentar o financiamento dos PPPs, dos quais a França é um parceiro e um esforço muito importante. Tudo que está feito com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES, nesse setor dos PPPs também é bem importante. E também acrescentar as possibilidades, as modalidades de cooperação entre os bancos multilaterais e os outros bancos bilaterais. O Brasil é um país grande demais, acho que não dá para nenhuma das nossas instituições trabalhar sozinha, dá ao contrário, trabalhar sozinho, mas em comum. E para fechar uma sequência publicitária, não se esqueçam, por favor, daquele seminário de cidades do amanhã, que vamos ter na tarde do dia de hoje, após do almoço oferecido pela Embaixada da França. Nesse seminário visa identificar quais han sido os fatores de sucesso nos projetos de investimento no âmbito da mobilidade urbana e das cidades inteligentes e aprofundar aquelas experiências que nós tivemos feito, nas quais temos participado, e ver em que medida aquelas experiências podem ser de interesse para os prefeitos e os seus secretários. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, parceiro também da Prefeitura de Niterói. Queria agradecer nesse momento a agência francesa está fazendo o financiamento de um estudo de um VLT, de um sistema de mobilidade integrando toda a cidade de Niterói. Eu queria agradecer também essa parceria da agência. Nós tivemos também a chegada de novos amigos prefeitos, o Chico brasileiro, prefeito de Foz do Iguaçu, essa linda cidade das Cataratas, nosso amigo Chico. Cumprimentar a Socorro Nery, prefeita de Rio Branco, que também acabou de chegar. O Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, seja bem-vindo. Nós já temos aí 15 capitais presentes no nosso encontro. O Juarez, prefeito de Tubarão, de Santa Catarina. O Hinaldo Luiz, prefeito de Nossa Senhora do Socorro, de Sergipe. Nosso amigo Elias Diniz, prefeito de Pará de Minas. Prefeito Paulo Pial, de Uberaba. Enfim, ao longo do encontro nós vamos aqui anunciando a chegada de outros colegas. O prefeito Jonas vai fazer aqui o fechamento dessa primeira mesa, porque nós já temos aqui os debatedores da segunda mesa. Bem, meus amigos, eu quero agradecer aqui aos nossos convidados, São agências que já mantêm contato com o Brasil, são linhas de crédito que são importantes para os municípios. É claro que existe aí essa trava entre a questão da viabilidade do município assumir o financiamento, porque a gente percebe que tem a disponibilidade do recurso. Essa segunda mesa agora nós teremos os agentes públicos, que eu não quero que eles se sintam aí apertados, mas a gente vai precisar dialogar, ouvir um pouco sobre isso, qual o caminho dos prefeitos aí para a gente poder destravar. Eu queria agradecer muito o Paim, da Fundação Getúlio Vargas, porque o Paim foi uma pessoa fundamental
para que esses nossos amigos pudessem aceitar o convite da Frente Nacional dos Prefeitos para estar aqui conosco. Como o nosso tempo é escasso entre os dois painéis, para começar já a programação da tarde, eu queria convidar os nossos representantes, se tiverem tempo, para ficarem conosco durante o brunch, porque daí os prefeitos vão ter uma oportunidade, talvez, de tirar alguma dúvida, às vezes de interagir de forma mais pessoal do seu município, né? E às vezes cada município tem a sua peculiaridade. Então, que vocês possam permanecer conosco aí para travar esse diálogo com os prefeitos. Muito obrigado, e a gente vai começar a saudar o amigo Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna, que eu vejo entre nós também. Vamos começar agora o segundo painel. Oi? Os outros dois mediadores serão o prefeito Rui Palmeira de Maceió e Nelson Marquesan, que já vão ser anunciados os convidados também. Muito obrigado. Assim, agradecemos a participação dos palestrantes da mesa 1 deste seminário, ao tempo que convidamos para que ocupem seus assentos reservados. Para que nós possamos dar início à mesa 2, gostaríamos de